Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom, meu nome é Daniel Freitas Maciel e nesse vídeo eu vou estar contando um pouquinho sobre a minha história e a minha trajetória até chegar no curso de pós-graduação em musicoterapia, beleza? Bom, eu vou estar contando um pouquinho sobre quem é o Daniel, os gostos, o que eu faço, e enfim. Vamos lá então. Eu sou de família cristã. Nasci na igreja, como o pessoal tem o costume de falar, né? Congreguei na Assembleia de Deus até minha adolescência ali e hoje em dia eu frequento a igreja e congrego na igreja batista, no que eles chamam hoje de Batista Renovada, certo? Eu trabalho com música, tenho meu estúdio de gravação e minha escola de música. No caso, o estúdio funciona como escola de música, né? Para complemento de renda e enfim, que a parte de produção musical hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é muito difícil funcionar por conta própria, né? Qualquer um em casa com um computador e alguns equipamentos simples já consegue produzir suas próprias músicas. Então a gente optou aqui no estúdio por ter esses dois trabalhos, digamos assim. O estúdio funciona como estúdio de aulas de música, no caso, né? E tecnologia, que o meu irmão trabalha com essa parte de ensino de audiovisual, que é a parte de edição de vídeo e edição de imagem. E a gente também trabalha com aulas de produção musical aqui, que é o grande diferencial na região, porque tem alguns outros locais que ensinam música, mas a parte de audiovisual só nós trabalhamos mesmo. Eu tenho formação em produção fonográfica pela EMB Morumbi, licenciatura em música pela FMU e a pós-graduação em música popular também pela FMU, certo? E hoje a gente está aí no curso de pós-graduação em musicoterapia. Um pouquinho da minha história, eu vou tentar resumir aqui um pouco para vocês e também, perdão, citar alguns momentos importantes em relação ao contexto musical, né? Desde criança, meus pais falam que eu sempre tive uma leve caída assim para essa área da música e, a grosso modo, também pro barulho, digamos assim. Minha mãe fala que eu adorava brincar com um aspirador de pó. Ah, legal, aspirador de pó, tinha rodinha e tal, desligado, né? Não, eu gostava do barulho do aspirador de pó, olha que aleatório. E aí eu gostava de brinquedos barulhentos, gostava de instrumentos musicais, brinquedos, né? E foi assim a minha infância. E uma história que a minha mãe conta é que eu só conseguia dormir se tivesse uma música tocando ou algum barulho, porque se tivesse no silêncio eu não dormia quando bebê, né? Quando criança, já por volta de uns 4, 5 anos, eu ganhei minha primeira bateria, que era ainda um brinquedo assim, mas já era num formato mais real, digamos assim, não era aqueles brinquedões mesmo, né? E aí eu comecei a tocar algumas músicas, comecei a fazer aula também, e foi quando eu comecei a tocar na igreja já com uns 7 anos por aí, certo? Desse período eu não tenho muitas recordações, assim, acredito que poucas pessoas tenham, né? Mas eu tenho alguns flashes de eu vendo meu professor tocar, de eu estudando e tal, de eu com medo das aulas de teoria musical, né, que aqueles professores mais antigos trabalhavam já partitura desde a primeira aula. Imagina uma criança, 6 anos, que mal alcançava o pedal da bateria, lendo partitura de bateria, né, que é meio confuso, assim, porque não tem notas. Nas aulas da igreja você trabalhava com bona, que tinha notas, aí você tem que já virar a chavinha, porque agora o pentagrama, as linhas e os espaços são partes da bateria. E, enfim, eu lembro que eu morria de medo disso na época. Meu professor não era o da batuta, né, que tacava a régua ou a batuta na mão. Ele era mais de boa, mas mesmo assim eu ainda tenho alguns flashes dessa época na minha mente. Bom, na minha adolescência foi onde a chave girou assim, né? A música parou de ser só uma brincadeira e um hobby e passou a ser um objetivo. E com isso vinha aquela coisa, né? Beleza, sabe tocar os instrumentos, mas você vai ganhar a vida com o quê? Com o que você vai se sustentar? Músico passa fome, enfim. E aí, ouvindo isso bastante, meus pais, meus tios, meus pais até menos, mas minha família no geral, fora os pais, era bem contra isso, mesmo que eles não demonstrassem diretamente. Eu tive a seguinte solução, digamos assim, eu desenvolvi a seguinte solução. Bom, eu tenho que aprender de todas as áreas para mim não passar fome
e saber de tudo. Se uma não der certo, eu vou para outra e vou nessa. Até por isso que eu estudei vários instrumentos, para ter essa mobilidade. Até o momento, até a adolescência, eu sabia só bateria, mas na adolescência eu comecei a estudar piano, comecei a estudar órgão, comecei a estudar violão, teclado, né? O órgão tem a questão dos pedais e tal, o teclado era mais simples, enfim. E nesse processo eu comecei a estudar em uma ONG que chama Músicos do Futuro. E nessa ONG, quem acompanhava o caminho, me acompanhava no caminho até lá, que é um pouco distante daqui de casa, perdão, era o meu avô. E eu lembro que todos os dias eu ia escutando uma música, que é a música Off Me do John Legend. E essa música ficou gravada para mim. Toda vez que eu escuto ela, parece que eu estou indo em direção à ONG com o meu avô, que já faleceu em 2019, se não me engano. E acho que é o primeiro marco sonoro assim que eu tenho com músicas, por mais que a música não me interfira tanto assim em questão sonora por trabalhar diretamente, né? Às vezes a gente acaba ficando meio blindado contra as sensações. Pelo menos eu tenho essa sensação pra mim, que poucas músicas conseguem realmente me tocar, mas essa música, pelo contexto, me deixa meio balançado, certo? No ano seguinte, depois do Músicos do Futuro, eu acabei indo pra EMESP, consegui passar na prova e tal. E uma música que me ficou na cabeça foi a Vai Valer a Pena, do Juliano Som, que acho que é a banda Livres para Adorar, também no meio gospel. E essa música marcou pelo caminho, certo? Porque era um caminho bem sofrido para ir. A EMESP, todo mundo sabe que é no centro ali da Cracolândia, né? Na Santa Efigênia, por ali. E eu tinha por volta de 15 anos, 14, 15 anos por aí. E era bem difícil ir até lá, eu ia sozinho, nessa época meu avô não conseguia ir comigo. Se não me engano, ele estava lutando contra um câncer. E eu ia sozinho e essa música ficou na minha mente, que a música diz que o processo vai valer a pena, certo? E a música, escutei ela, parece que eu estou no trem, voltando ou indo em direção à EMESP Tom Jobim. Bom, depois da EMESP, por problemas pessoais, acabei tendo que deixar a escola, né? A escola, eu digo a EMESP. E aí, continuei só no colegial, acabei entrando no Projeto Guri só para não parar de estudar nada, né? Fiquei no violão e tal, o Projeto Guri aqui no meu bairro é uma coisa mais, do nível mais baixo, digamos assim, era só aquele violão, ensino de violão básico e tal. Para não ficar parado, eu comecei a estudar violão e nesse período quase que eu desisti, certo? E o que aconteceu? Meu pai me incentivou bastante nessa época a continuar no ramo da música, e foi onde eu comecei a fazer produção musical. Eu já tinha um estúdio em casa, né, um home studio e tal, por questões do estudo da bateria, né, eu tinha que ter um lugar isolado, porque senão os vizinhos iam processar, e aí foi para onde eu migrei para produção musical. Eu saí um pouco da performance, das aulas de música mesmo e tal, e fui para a área de produção musical, onde fui aprender a gravar, microfonar, lançar as músicas e tal. Ali fiz o curso, me formei, e aí depois eu fui fazer licenciatura para continuar com aquela ideia, né, de eu vou ter um pouquinho de todas as áreas para conseguir me virar. Se tiver que tocar na noite ou ser contratado numa banda, eu tenho conhecimento ali prático em bateria, um pouco em harmonia, piano, sei me virar e tal. E se for para trabalhar em estúdio, tenho a formação em produção musical. Se for para dar aula, como opção também, tenho a formação em licenciatura para conseguir me virar em qualquer área. Junto com a licenciatura, teve a oportunidade de fazer o curso a pós-graduação em música popular, e aí foi onde eu me aperfeiçoei na questão da composição, de arranjo, principalmente voltado ao jazz, mas eu trouxe muito disso para os meus arranjos de música gospel voltado para o americano, com aquela coisa meio new soul, que eles chamam de R&B, né? Enfim, a minha pronúncia do inglês não é das melhores, certo? Mas, enfim, depois de me formar nessas duas faculdades, eu fiquei meio sem rumo, não sabia o que ia fazer, se ia fazer um mestrado, o que ia fazer, se ia pedir ajuda para um professor para entender que processo que eu precisava ter para passar no mestrado, enfim. E aí surgiu a oportunidade da pós-graduação em musicoterapia na FMU também. Como é uma área completamente diferente das outras, me surgiu com uma luva, digamos assim, né? Porque
eu gosto dessa questão de ter opções, sabe? Eu não gosto muito de estar em uma rotina muito fixa, então ter vários trabalhos me ajudam a distrair. Então eu tenho quase isso como um hobby. Se eu estou cansado de dar aula, eu alugo o estúdio. Se eu estou cansado de alugar o estúdio, eu vou compor alguns arranjos para tentar vender os arranjos, ou enfim, passar mesmo com meus grupos da igreja e tal. Se eu estou cansado disso, eu vou tocar, enfim. Eu gosto dessa adaptação a diferentes momentos para não me prender a um momento, a algo muito fixo, porque isso eu já percebi que me faz mal. Eu não consigo estar muito focado em um só trabalho, em um só ambiente, porque acaba me desgastando e trazendo um pouco de ansiedade. Então a musicoterapia para mim foi mais uma opção de trabalho que eu consigo adequar ao que eu já faço, certo? E aí, como eu falei, surgiu como uma boa oportunidade aí para mim trabalhar, certo? Bom, eu acredito ser esse o meu resumo e acredito bastante que esse curso vai me auxiliar em algumas partes, até nessa questão de controle de ansiedade e tal, de conseguir ver a música como uma coisa diferente, como eu citei antes. Como eu trabalho com música, eu tenho meio que uma blindagem às vezes com relação à música, porque o pessoal fala, qual é o seu gosto musical? Eu gosto como eu citei, esse gosto americano, Nilson e tal, mas eu tenho uma blindagem sentimental com relação à música, por questão talvez de música, de ter essa exceção de música na vida, não sei, de trabalhar muito com isso, e enfim. Então a musicoterapia surgiu de uma forma que eu acredito que eu vou conseguir me explorar mais, e até esse trabalho, digamos assim, foi uma forma de conseguir descobrir caminhos que eu não tinha pensado antes, de explorar essa questão interior da música, não as estruturas, não a questão teórica, que é uma coisa que eu sou vidrado, fanático e apaixonado pela teoria musical, construção, arranjo, harmonia, mas por questão do que aquilo representa de uma forma mais subjetiva, digamos assim, e não perceptível de cara, digamos assim. Aquilo que você sente e você nem percebe que você estava sentindo, certo? Acredito ser isso, não sei se eu fui compreendido, mas foi um trabalho muito legal e eu gostei bastante de fazer. Bom, é isso, até breve, pessoal.